Olá, pessoal. Eu sou a Fernanda Mourão. A gente está aqui no canal Arquitetura do Futuro e a gente vai falar hoje. Eu estou aqui com o Caio Vassão, ele já vai se apresentar. A gente vai falar aqui hoje sobre a conexão do futuro da educação e o futuro do trabalho. Que cada vez mais a gente, né, eu e o Caio, a gente vem fazendo alguns trabalhos juntos e a gente está vendo cada vez mais conexão nesses dois futuros, quase que uma simbiose, né, Caio? Né, disso. E acho que como um ponto principal que a gente está identificando aqui nessa simbiose é o aprendizagem contínua, né? Lifelong learner, que é um termo que já está mais difundido, que a gente tem que estar o tempo todo aprendendo. Então, a gente está o tempo todo em escola, de uma forma ou de outra, né, para desenvolver criatividade, inovação. Então, acho que vai ter bastante coisa para a gente falar aqui sobre esses dois futuros e como eles se conectam. E aí, por que o Caio? Aí ele vai apresentar. Conheço o Caio há bastante tempo, foi meu professor numa pós-graduação, é arquiteto também, assim como eu, mas trabalha com N coisas e a minha definição principal para ele é organizador do caos. Ele organiza caos. Qualquer caos que você tiver aí, ó, pode chamar o Caio que ele organiza. Que barato. Oi, Caio, obrigada Tudo bem, por ter imagina. vindo. Prazer. Prazer estar aqui. Vamos lá, fala aí de você um pouquinho para quem não Legal. te conhece. Bom, você já começou me apresentando, né? Muita gente não sabe que eu sou arquiteto e tive uma carreira de arquitetura. Projetei, cheguei até a ser premiado como arquiteto. Mas eu fui me distanciando dessa carreira, pouco a pouco, da carreira tradicional de arquiteto, né? Aquele cara que projeta coisas e constrói coisas. Fui me afastando porque me parecia que eu estava projetando para pessoas desconhecidas, né? Quem que era esse público, né? Eu não sabia na época, mas eu estava me interessando por antropologia. Durante o meu mestrado eu fiz essa migração, né? Eu era um cara muito tecnocêntrico, né? Achava que a tecnologia resolveria tudo. E durante o mestrado eu fui percebendo que não, né? Que a tecnologia na verdade é parte de uma coisa maior chamada cultura. E cultura não é só a alta cultura, né? Cultura da ópera, da arte, etc. Mas a cultura no sentido de modos de vida, né? E nessa transição, né, para entender cultura, entender sociedade, entender esses conflitos que fazem o dia a dia, né, e quem fazem as pessoas que estão vivendo, né, esses conflitos e o tipo de ambiente que elas precisam para elas, eu me deparei com essa coisa chamada meta design e a partir daí eu me encantei com a ideia e comecei a desenvolver um doutorado e propus uma versão muito específica de meta design ela é brasileira, a gente pode dizer isso, essa abordagem de meta design que a gente trabalha no Brasil, ela é daqui mesmo. E ela propõe que é possível construir espaços de relação, né? Então, aí foi a transição de carreira que eu fiz, muito profunda, que foi, de fato, trabalhar com cultura organizacional, como as pessoas constroem o dia a dia delas nas empresas e organizações, especialmente para relacionadas com projetos de inovação. Quando elas querem inovar, que tem que se transformar no espaço organizacional, não só espaço de Físico. tijolo e enfim, de madeira, concreto, espaço físico, mas no espaço das relações, né? Ou seja, muita gente acha que o resumo do espaço das relações dos ambientes de trabalho é o organograma da empresa, né? Quem manda em quem. Mas na realidade é coisa bem mais complexa, mais sofisticada, tem a ver com entender redes, formação de comunidades, formação de autopercepção, percepção do outro, percepção do ambiente de trabalho com quem a gente trabalha, né? Fluxo, né? Os fluxos de trabalho. Eu acho engraçado que quando você vai falar que é arquiteto, às vezes você fala minha deformação, né? Deformação E inicial, aí, exatamente. e aí o que eu tava, até uma conversa anterior que eu tive sobre o que é arquitetura e o que abarca a arquitetura, que no fim das contas, né, quando você vai pegar qual que é o conceito principal, é você fazer o palco dos comportamentos. Então você segue sendo arquiteto, né, Sim, cara? sim, sim, Então, inevitavelmente. a Inevitavelmente. gente tem que olhar, né? A gente olha para fluxo como urbanista ou como coisa, a gente olha para a cidade. Então tudo tá ligado, Tá ligado. é a forma que você pensa, né? De colocar. Sim. E aí a gente falando então, né? Agora para educação, É. né? Por que a gente está vendo essa coisa de que todo mundo tem que estar sempre aprendendo, né? Seja na escola e continuar para o resto da vida. Por que você entende que né? Existem muitas pressões para isso, né, Fê? Que é a primeira pressão são as rápidas e profundas transformações que a gente está vivendo na sociedade. Então, a popularização da tecnologia digital, ela convida as pessoas a construírem novos comportamentos, né? E é um processo de retroalimentação, que a gente chama na complexidade, né? A gente chama de processos recursivos, né?
Você gera uma transformação, ou seja, a tecnologia digital gera uma transformação na sociedade, as pessoas começam a viver de outra maneira e aí estimulam a própria tecnologia digital a dar o próximo passo, né? Então, tem muita pressão sobre as pessoas para elas construírem novos hábitos, né? Tem muita disponibilidade tecnológica, de informação e de meios de interação social mesmo, que convida as pessoas a habitarem o mundo de outra maneira. Então, nessa hora, as pessoas estão o tempo inteiro vivendo novas realidades. E isso de saída, já podemos entender isso como um processo de aprendizagem. Então, o primeiro ponto que vem dessa primeira pressão aí, que a aprendizagem não é que acontece numa escola formal. Não é só a partir de um programa educacional formal que as pessoas aprendem. Você aprende o tempo inteiro. Então, um dos conceitos que eu trabalho nesse contexto, que é relacionado a entender os ambientes de aprendizagem, são os ecossistemas de aprendizagem. A gente desenvolveu esse conceito, eu e outro educador, que é o André Camargo, a gente desenvolveu esse conceito há uns 15 anos atrás, eu já apliquei isso em N projetos diferentes, que é a ideia de que você aprende imerso ou imersa nesse ambiente de aprendizagem que é a sociedade. Então, como é que você entende um ecossistema de aprendizagem? Aí, como é que você faz análise disso, né? Um ecossistema de aprendizagem tem a ver com ofertas de aprendizagem, ou seja, onde você vai encontrar informação. Por outro lado, também tem a ver com provocações que esse ambiente faz para você. Então, é um elemento novo na cidade, um elemento novo nas redes sociais, um elemento novo na TV, um elemento novo nos hábitos dos jovens, por exemplo. X, né? Coisas novas que aparecem na cidade e no mundo, né? Na sociedade. E, por fim, novas maneiras de interagir. Que esse é um ponto importante para a gente entender a aprendizagem, né? A gente sempre pensa que a aprendizagem está no conteúdo do que você aprende, mas tem muito mais a ver com a forma que você aprende. A gente fala muito que a forma ensina tanto quanto o conteúdo, ou como dizem por aí, a forma informa, né? Ou como diria o McLuhan, aquele teórico da comunicação, né? A forma é o conteúdo, né? Então tem a ver com isso. Então tem essa primeira pressão, que o ambiente muda, né? Uma segunda pressão é que, especialmente no ambiente organizacional, nas empresas, corporações, instituições públicas e privadas, enfim, é essa pressão enorme para a inovação. Então, para uma empresa se manter relevante no mercado... Para se destacar, né? Se destacar, ou só relevante. Muitas vezes está perdendo o significado de existência uma empresa, porque ela não está acompanhando os tempos, né? Então, para se manter relevante ou até mesmo se destacar, ela tem que inovar. E ao inovar, o processo de inovação ele só pode ser entendido, e essa é a grande dificuldade das organizações. O processo de inovação é um processo de aprendizagem. Então, para uma empresa poder inovar, ela tem que aprender a ser outra empresa, diferente do que ela era. Um funcionário, para poder participar desse processo de inovação, ele tem que ser outra pessoa, tem que aprender nesse processo. Então, tem a segunda pressão, que é o processo de inovação. E o terceiro é que tem a ver com só o posicionamento profissional mesmo, né? O posicionamento e reposicionamento profissional. Que com essas mudanças todas, a ideia de uma carreira que começa quando você tem 18, 19 anos, você faz uma faculdade em cima dessa carreira e você continua nessa carreira até se aposentar com 60 e tantos anos ou 70 e poucos anos, essa é uma ideia que está completamente perdida, né? Não vou dizer que está ultrapassada positivamente nem negativamente, simplesmente se perdeu esse princípio geral de organização da própria vida, né? Vou achar uma carreira na qual vou trabalhar até morrer, vou até me aposentar. Isso não existe mais, não acontece mais. O que acontece é que as pessoas invariavelmente passam por diversas carreiras ao longo da sua vida profissional. E até o termo carreira perde um pouco sentido. A gente fala muito de ocupações. Então, um caminho é você encontrar ocupações que te apetecem. Ah, gostei disso, quero trabalhar com isso. Um outro caminho que está ganhando muita força é a própria invenção ocupacional, que é você inventar com o que você vai trabalhar. Então, a gente vê cada vez mais os profissionais se alinhando com alguns princípios de atuação profissional, mas principalmente tendo que inventar quem são eles frente aos contextos. Entendendo seu repertório, tudo que você já viveu e aí... o que eu posso oferecer na sociedade, único, no mercado. Tipo assim. É uma coisa única minha, ou mesmo que seja parecido com outro, mas que a gente está percebendo que até... mesmo que você tente parecer com alguém, você vai acabar sendo diferente. Sim, inevitavelmente. Então tem essas três pressões, né? O ambiente, o processo de inovação e com essa transformação toda, essa pressão para as pessoas desempenharem funções diferentes ao longo da sua vida profissional. Isso tudo tem a ver com a aprendizagem. E aí você vê as pessoas predispostas a isso? Porque não é... Porque hoje a gente vê cursos de lifelong learner, né? Sim. Aprenda a aprender, né? Aprenda a sempre estar... O olhar de... Enfim, não sei se é de curioso ou de disposto a aprender, porque tem uma questão de vulnerabilidade de que, né? Não tô, né, já aprendi tudo, enfim.
Eu vejo muito se falando, mas eu vejo poucas pessoas. Ah, eu não sei como é que eu faço isso, né? Depende da geração. A gente está percebendo um corte geracional muito forte aí. As pessoas que estão abaixo dos 40, 35 para baixo, né? Por experiência direta mesmo, de convívio com as pessoas, a gente consegue perceber isso. Elas estão mais disponíveis para essa transitoriedade das ocupações. Muito disponíveis. E já se entenderam como alguém que vai passar por várias ocupações ao longo da vida e a que ela está desempenhando agora é uma das. Não a definitiva e não haverá a definitiva. Já as pessoas mais velhas ainda um pouco estão agarradas à ideia de uma carreira única e estão se sentindo muito mal por não estarem mais na carreira de origem, né? E já estarem transitando para uma segunda, e sendo convidados para uma terceira carreira, talvez, uma terceira ocupação. Então, o que acontece? Em termos de disponibilidade, tem uma variedade enorme das pessoas, disponíveis ou não disponíveis para atuarem de maneiras variadas ao longo da vida. Mas a pressão social é tão grande, e a pressão socioeconômica é tão grande, e a pressão sociocultural é tão grande, que é uma força irresistível. As pessoas estão gradualmente cedendo a essa pressão. Mas realmente tem que mudar. Tem que, assim, há um tempo atrás, foi uma coisa um pouco chocante, um pouco penosa para mim receber em massa currículos de profissionais acima de 60 anos. Isso bem no começo da pandemia, assim, meados da pandemia, 2020. Eu recebi no meu LinkedIn dezenas de currículos de pessoas acima de 60 anos, procurando reposicionamento e um pouco perdidas. E para mim, observar aquilo era um drama. Era um drama, pessoas que perderam um pouco o bonde do que estava acontecendo e tentando se adaptar, tentando entender onde se encaixar de novo. Então, enfim, quem a gente pode apoiar nisso, fala, olha, esteja disponível o mais rápido possível e transforme essa reinvenção de você mesmo como um profissional, um hábito. E não... Muita gente fala de uma precarização da sociedade, da economia, também é uma pressão muito grande para isso. Tem que sobreviver e vai, né? Tipo, tô sobrevivendo e tal. E uma perda das garantias trabalhistas que haviam antigamente, que existem até hoje, né? Mas acho que isso é muito mais um colateral do que o central. Me parece essa precarização dos trabalhos é mais colateral do que central nessa transformação. Eu vejo em educação corporativa, né? Essa dificuldade de propor, né? Aprendizagens para gente mais nova, como você falou, que está no começo de carreira, estão super dispostos. Mas líderes, eles não querem se mostrar vulnerável para... vou fazer um curso. Não precisa, deixa pro coisa. O que é um problema. Exatamente. Isso é um problema. Por quê, exatamente? Porque a gente fala muito nesse contexto no contexto de organizações que sabem inovar, sabem habitar esse ambiente inovador, o líder não pode ser mais esse líder soberano, incólume, né? O cara que diz e faz e não se engana e decide por conta própria. Cada vez mais o líder é um facilitador. Ele mesmo, a gente pede muito para o líder que esteja nesse ambiente que ele seja um líder facilitador, ou seja, ele coordena o trabalho dos seus liderados e não manda e demanda, ele mais coordena um trabalho e propicia que o desempenho apareça, né, nas pessoas, as pessoas consigam revelar o melhor que elas têm. E, por outro lado, para isso poder acontecer, ele tem que ser um cara educador. E educador é aprendiz. Esse par, educar e aprender, é a mesma atividade. Então, não é que algumas línguas, como alemão, por exemplo, o professor é learner. É mesmo? É learner, mas learn, né? Learn é aprender, não é isso? Das línguas anglo-saxãs, learn é aprender. Peraí, mas o ensinador é o aprendedor? Como é que é isso, né? Learner seria o aprendedor, né? O learner, né? O aprendedor. É que no alemão, quem aprende, sabe-se na própria língua. Quem aprende, ensina. Quem ensina, aprende. É o mesmo movimento. Né? Que louco. E aí, assim, você acha que a gente, né, pensando, né, as pessoas que falam, mas como que eu vou aprender? Como estar aberta, né? Porque eu acho que é uma questão, né, como a pergunta anterior, mas tipo, de predisposição de um olhar, tipo, eu acho que eu tenho que aprender isso. As pessoas não se tocam, né? Então, acho que o pessoal não sabe aprender a aprender. Perfeito. Como aprende a aprender? A gente trabalha muito com o conceito de metacognição ou meta-aprendizagem. Está muito ligado ao meta-design, né? Quem trabalha em pedagogia conhece metacognição, um dos princípios basilares ali da pedagogia, da andragogia. Andragogia, para quem não conhece, é a pedagogia para adultos, digamos assim, né? Andragogia. Né? E em ambas áreas, a gente fala muito de metacognição, que tem a ver com autoimagem. Não só a autoimagem que você vê no espelho, mas quem eu sou? O que eu sou capaz de fazer? Onde está o meu alcance? Autoconhecimento. E um autoconhecimento muito pragmático, no sentido, o que eu sou capaz de fazer? Então, por exemplo, quando chega num grupo familiar qualquer, jantar de fim de ano. Pessoal, vamos organizar o jantar que a gente vai fazer no Natal, ceia de Natal. Quem que faz a farofa? Aí você fala, eu faço, porque você imagina que você faça uma boa farofa, se você acha que você é uma boa farofa. Não, eu faço a torta, não, eu faço o peru, sei lá o que as pessoas vão fazer.
Isso tem a ver com a atuação profissional. Você está numa reunião de grupo, né? Especialmente num contexto profissional cada vez mais orientado por projetos. Essa é outra característica de uma organização que aprende, de uma organização que sabe ser, além de uma empresa, também ser uma escola, é a produtividade baseada em projeto. Menos do fluxo contínuo, mais ou menos o cara chega para trabalhar, o que tem para hoje fazer? Não, ele chega porque ele já sabe o que ele tem que fazer e ele só vai para o ambiente de trabalho se for necessário ali. Então ele faz de casa, faz onde ele estiver. Tem muito a ver com a nossa outra história, né, Sim, Fernanda? É isso aí. sim. Onde as pessoas trabalham, de que jeito elas trabalham materialmente, né? E ali, quando você está numa organização de projeto, é muito comum formar os famosos squads, ou esquadrões, ou grupos de projeto, né? Grupos de trabalho. E tem muito a ver com cotizar as atividades de acordo com os talentos, que você se reconhece em si mesmo ou reconhece no outro. Então fica ali uma disputa e um pouco um abocanhar de atividades para você desempenhar bem e você demonstrar a sua reputação Meio também. orgânico. Super orgânico. Quando se... Ou seja, tem a ver com autocognição. Quem sou eu? O que eu sou capaz de fazer? Me pedem coisas, mas eu me sinto capaz de fazer aquilo por um nível. No outro nível o que eu preciso aprender para desempenhar? Para fazer isso que eu quero fazer. É isso que eu acho que as pessoas não têm, Muita uma dificuldade. ignorância, assim, Muito, de, tipo, muito. não sei olhar para isso. Então, mas aí está um aspecto fundamental do lifelong learning e outras técnicas relacionadas à aprendizagem organizacional dentro das organizações, que é promover essa autoobservação. Que é, especialmente em lideranças muito tradicionais, lideranças de caráter, como eu chamo de lideranças soberanas, que não é bom ser um líder soberano E que cada botam na vez. conta do líder também, né? Identificar o que o outro, o que o O que o outro é funcionário capaz. faz. Mas eles próprios E não nem sabem ele- identificar neles próprios. É, então. Também vai identificar no outro. A dificuldade, se não vê nele, vai ver no outro como. Pois é. Então, vê a partir do que está na última casca, na última superfície. Não tem profundidade. E não tem profundidade, não é capaz de aprender, não é capaz de ensinar, não é capaz de desempenhar. Então, a gente fica um pouco... A gente vê nas organizações, muitas vezes, uma situação de enxugação de gelo, assim, de embromação, que não é por maldade, não é por falta de empenho, é porque as pessoas estão perdidas. Elas estão com dificuldade de entender o próprio posicionamento frente às demandas Sim. e com dificuldade de entender o papel que eles vão desempenhar ali, os líderes principalmente. Então, a metacognição é muito importante. Mas tem a meta-aprendizagem, que é o aprender a aprender. Que eu acho que aí é construir gradualmente uma disponibilidade no profissional para aprender com o que quer que seja. Ver qualquer situação desafiadora como uma oportunidade de aprendizagem. Em geral, não é assim que é visto. É visto como incômodo, como chato, etc. Dá esse conforto, né? Essa abertura de que queremos que você Claro. aprenda mais. E não que você já Sim. tem que vir Já sabendo. chega pronto. Já chega pronto. Então, aí tem uma transformação organizacional. As empresas têm que Sim. estar dispostas também a punir menos ou parar de punir o erro. Porque qualquer educador vai te dizer, sem erro não há aprendizagem. Mas dá para ir mais a fundo. Sem erro não há inovação. Mais fundo ainda, se não há erro, não há transformação. E se não há transformação, você está convidando a sua empresa a estagnar e à falência. Portanto, para atingir o sucesso, tem que errar, o que é um paradoxo na cabeça de boa parte dos líderes. Como assim eu tenho que errar? Se você não vai aprender, não vai inovar sem errar, e se você não se permite errar, você não vai inovar e não vai aprender. Portanto, você vai parar no tempo, portanto, você vai levar a sua empresa à falência. Você vai seguir um modelo que foi sucesso até um tempo e depois Exato. tem que se reinventar. Muito, em metacognição, a gente fala muito de a ilusão da experiência. Você fala, pô, mas a experiência é o que me dá potência? Sim, mas também te bloqueia. Porque eu sempre fiz assim, sempre deu esse resultado. Agora mudaram as coisas. Que é muito comum escutar pessoas da minha geração, acima dos 50, né? Nunca vi isso, não sei como é que é, e fecha, não quero olhar, não quero saber disso. Caramba, é o oposto do que a gente está esperando das pessoas, que elas sejam disponíveis para descobrir novas potências. Eu acho que a gente está num finzinho de ainda ter lugar para esse tipo de profissional, sim. né? Mas vai Tá chegar acabando. uma hora que Muito rápido. não tem mais como, né? Não tem, até mesmo quando a liderança é alta liderança da empresa, o chamado C-level, né? Os Chief Executive Officers, Chief Technology Officers, o C-level, né? Os CEOs, CTOs e CFOs, por aí. Quando essas pessoas estão nessa posição de liderança incólume, né? Soberana, que sabe tudo e responde e não se disponibiliza a ter um mínimo de fragilidade para aprender, é o caminho do fracasso. E é perigosíssimo para a empresa fazer isso. E Caio, indo um pouco mais aqui no aprender, né? Na escola, a gente aprendeu a ser assim? Não, e depois pelo a contrário. gente... Como é que você Desaprendeu? vê? E depois desaprendeu? Não, ao contrário. A gente já aprendeu a ser... A gente fala muito, quem está ligado ao movimento dessa, digamos, nova educação, né? Uma educação relacionada à autonomia, à soberania pessoal, e não soberania como líder, né? Mas eu ser soberano da minha própria vida. Sim, como é que é? protagonista. Protagonista da minha própria vida, né? A gente critica o sistema educacional há muito tempo. Fala-se muito que o sistema educacional
É o ambiente onde você aprende a não ter metacognição, a não ter meta-aprendizagem, não ter curiosidade sobre as coisas. E não adianta também achar um culpado. Quem foi que inventou esse sistema educacional horrível? Não. Ele foi inventado num momento que fazia muito sentido, que era para formar operários no século XIX. Fabril, É um ambiente Modelo fabril. Então, para formar o operário, a última coisa que você quer do operário é que ele fique pensando muito na linha de produção. Ele pode correr risco de vida se ele fizer isso. Ele pode operar errado uma máquina e matar ele e outros colegas ali. Então, ele tem que ser uma pessoa muito disciplinada, muito obediente, digamos assim. Agora, no contexto pós-industrial, que é que a gente está vivendo, não sei se as pessoas sabem, mas é bom, eu sempre falo disso. A gente não, a maior parte da nossa economia está no setor terciário, no Brasil e no mundo inteiro. O setor terciário, que é comércio e serviços, que é uma atividade profissional baseada em relacionamento, em se relacionar com as pessoas, mais conversar. orgânica, né? Muito. Menos mecânica. Zero mecânica, a maior parte das vezes, ela tem a ver com você entender o contexto social onde você está. E o setor primário e secundário, que é extrativismo, agricultura, pecuária, indústria, não chega a 25% da economia. Então a gente acha que é enorme. Não é. É pequeno e tem pouquíssima gente trabalhando lá. Não faz massa de trabalhadores. Né? Os trabalhadores basicamente estão no setor terciário e quaternário, que é produção de conhecimento, que a gente já vai falar disso também. E nesse contexto, essa educação tradicional, né, que eu sempre falo, a mensagem principal do ambiente escolar tradicional é: senta e fica quieto. Essa é a mensagem. Essa é a aula que é dada todo dia. Senta, fica quieto e não questiona. Só escuta e vai decorando esse material. Se você quer formar um profissional que tenha metacognição, seja capaz de fazer meta-aprendizagem, seja disponível para transformações, de si mesmo principalmente, é outro sistema escolar. Então, na verdade, a gente foi treinado desde a primeira infância a ser esse cara rígido, de cabeça rígida, cabeça fechada, é desse jeito. Você demonstrar fragilidade, você vai ser punido com zombaria, brincadeira, ou então ridículo público. Você não pode demonstrar fragilidade. Sendo que, num ambiente de aprendizagem, num ambiente profissional baseado em aprendizagem, você demonstrar que você não sabe é visto como uma potência. Por exemplo, vou dar um exemplo simples em gestão orientada a projeto em empresas. A última coisa que um colaborador tem que fazer é ocultar que ele não foi capaz de fazer uma tarefa. E ele fica tentando ocultar e ocultar aquilo. Não, tô dando um jeito, Como é que tá aquela tarefa, amigo? Não, tô quase lá, quase. O cara tá perdido, não sabe o que fazer e não fala com ninguém. Ajuda. Em vez de pedir ajuda. Por que isso é visto como negativo? Porque ele bota em risco o projeto inteiro. E não é nenhuma arrogância dele. A gente sabe que é por medo de se expor. Mas se ele não se expõe, ele vai ser responsável pelo fracasso. Então ele tem que se expor, tem que contar que não foi capaz de fazer para poder receber ajuda e garantir que o projeto seja feito a contento e no prazo certo, etc. Então, olha que coisa paradoxal. Total, né? Isso que eu ia falar, é muito louco, porque a gente sabe que a criança é a mais disponível a aprender a né, não ter... Demonstrar vulnerabilidade, falar que não sabe, né? Eu fico, né? Eu tenho um filho de 3 anos e meio, e o Pedro, ficava, né? Agora eu já acostumei. Mas eu tinha muito essa rigidez, né? De não poder falar que eu não sei alguma coisa, né? Venho aprendendo a desfazer isso. Mas ele fala, às vezes ele fala, não sei. Falei, tá, mas e aí? Ele, não sei, não quero. Eu falo assim, gente, né? E aí você vê como tá disponível a, né? Não ter que se enquadrar alguma expectativa e tal. E que coisa até cruel, né? Né? Na escola anterior, porque agora, né, eu vejo, pelo menos na infantil, a educação já está bem melhor, bem mais, né? Ele tem um projetinho dele, né, com 3 anos e pouco na escola e tal. Então, né, a educação sobre projeto, os professores como facilitadores e tudo isso, que a gente, sei lá, uma geração inteira, né, ou várias, a gente cortou a faísca da criatividade dessas crianças, que é um negócio, né, hoje está se falando, né, é uma coisa humana, criatividade e tudo mais. Mas foi totalmente tolhida, né? Foi. Quando você olha para o sistema educacional e você avalia a disponibilidade para criatividade e para desempenho em todas as faixas etárias, e se você vai na educação tradicional, você encontra, isso é bem conhecido, isso não é segredo, os educadores todos sabem disso. Você avalia a capacidade de construção mesmo, de ter ideias e desempenhar bem. Solução de problemas ou criação de ideias novas, enfim, inovação mesmo. Quase todas as crianças desempenham muito bem até os 5, 6 anos de idade. De repente, acontece alguma coisa que vai cair do desempenho. Quando chega na adolescência, a vasta maioria dos adolescentes são medíocres ou abaixo da mediocridade.
Então, é assustador em termos de entrega, né? Quando chega na vida adulta, existe quase que uma predisposição a apontar para qualquer processo criativo que envolva aprendizagem, envolva fragilidade, invenção de novas ideias, como algo quase que errado. Então, eu não deveria estar fazendo isso. Quantas vezes eu escuto, quando eu trabalho com inovação em algumas empresas, a seguinte frase, quando a gente está tentando lidar com uma ideia nova, tentando entender qual é o alcance que aquela ideia tem, alguém vai sair com essa frase. Pessoal, não precisamos reinventar a roda, né? A gente já sabe como fazer e tentar arrastar o processo inteiro para voltar para o estágio anterior. Quantas vezes a gente fala, pessoal, Para a pera, zona de conforto. para a Né? zona de conforto, para a zona conhecida, né? Na teoria da aprendizagem tem explicação para isso, né? Que são as zonas proximais, as zonas reais, proximais e potenciais lá do Vygotsky, né? O grande educador russo, né? Que ele falava a respeito disso. As pessoas tentam habitar o espaço real delas. Toda vez que você convida para o espaço proximal, que é a próxima coisa que a pessoa pode aprender, tem muita resistência. E o potencial, então, que está além do proximal, a pessoa encara como sandice. Você está maluco, você propôs uma coisa dessa. Como assim você falou isso? Não pode, bababá. E é justamente ali que está a inovação. Então, nessa zona potencial, não na proximal, na potencial. E aí tem uma resistência enorme. Mas é a receita do fracasso você resistir a isso. Né? Só que aí a gente vê, né, passando pela pandemia, que foi uma forçadamente uma reflexão geral do papel do trabalho na nossa vida também, né? Eu acho que muita gente refletiu sobre isso, entre tantas outras coisas, né? Que eu falo bastante aí da flexibilização e tudo. Mas, e eu estou começando a ver, inclusive, as habilidades, né? Antes a habilidade do futuro, né? Antes da pandemia, uma coisa mais pragmática, mais objetiva. Tem que programar, tem que saber as coisas mais, né, objetivas. E agora a gente vê, esse ano saiu, né, do Fórum Econômico Mundial, número 1 é pensamento criativo. Exatamente. Pensamento criativo. É onde a gente está indo, né? Porque esse é um ponto importante, né? As pessoas, em geral, têm dificuldade de aceitar a seguinte ideia, né? A sociedade se transforma. E ela vira outra coisa. E, em tempos recentes, isso está muito acelerado. Então, eu já falei isso um pouco antes, agora mesmo, na nossa conversa, mas mergulhar um pouquinho mais a fundo nisso, acho que vale a pena entender. Assim, o que está havendo, né, basicamente? A gente, enquanto sociedade global, né, historicamente, a gente passa por um processo evolutivo que tem a ver com os setores da economia. Setor primário, secundário, terciário e quaternário. Em geral, a gente conhece os três, a gente aceita, né? Aquilo que a gente tira da natureza, setor primário, né? Pecuária, mineração, extrativismo, agricultura. Setor secundário, indústria, transformação, né? Transforma essa matéria-prima em produtos consumíveis ou negociáveis. Setor terciário, comércio e serviços, né? Transporte, psicologia, saúde, alimentação, escola. Setor terciário. Setor quaternário, a gente está aprendendo a contabilizar agora porque está crescendo muito rápido, que é o quê? Criatividade, ciência, novas ideias. Enfim, conhecimento tem a ver com pensar e inventar coisas, né? É onde está a arte, onde está o design, onde está projeto de arquitetura, onde está a consultoria, onde está a ciência, está tudo no setor quaternário. E no Brasil, hoje em dia, já é 15% da economia. Ela é 3 vezes maior que o setor primário. Pô, em tempos de mídias sociais e influenciadores, mais ainda, né? Mas faz parte desse crescimento. Esse 15% já é bastante coisa. E vai crescer mais ainda. E por que está acontecendo isso? A gente vai, historicamente, de coisas mais concretas, ligadas à sobrevivência basal, né? Alimento, abrigo, conforto, e vai indo para coisas mais sofisticadas e mais abstratas, como pensamento, satisfação pessoal, autoexpressão, criação de um senso de mim mesmo que reflita o que eu acredito que eu seja, tem a ver com autocrescimento, autonutrição, aonde eu quero chegar, né? Que tem a ver, como sociedade, a gente vai lá da agricultura indo para a ciência, para conhecimento, para enfim, né? Até Filosofia, espiritualidade, está tudo ligado ao setor quaternário. E nesse processo, a gente está vendo isso acontecer de maneira muito rápida. Mais ou menos assim, quantos milhares de anos demorou para inventar a agricultura? Mais ou menos 80 mil anos. Quanto tempo da invenção da agricultura até a Revolução Industrial? Mais ou menos uns 6, 7 mil anos. Bem menos tempo, mas ainda assim tempos de muitas gerações humanas. Sim. Quanto tempo entre a Revolução Industrial e a chamada Revolução Terciária, que foi essa explosão do setor terciário? Foram 200 anos. Olha lá, 80 mil anos, 7 mil anos, 200 anos. Quanto tempo para ter uma revolução quaternária de produção de conhecimento? 10 anos? 15 anos? Só ver que fazer conteúdo está na boca de todo mundo agora, né? Todo mundo já vê valor nisso, né? Em fazer conteúdo. No fim, você criar um conhecimento aí sobre N coisas, né? E não é a qualidade do conteúdo. Não vem ao caso até, porque tem a ver com...
a qualidade tem a ver... Uma outra maneira de falar de qualidade é falar sobre significado. Significa o que para quem? Se tem muito significado para alguém, tá valendo. Tem muito significado para essa pessoa. Então, ela vai olhar para aquilo como algo valoroso, né? Ou valioso. Então, a gente está vendo uma parcela da população cada vez maior relacionada ao setor quaternário. E é um pouco inevitável. Por quê? Porque aquela ocupação mais mecânica que ela fazia foi automatizada. Agora é feita por máquinas. Não necessariamente inteligência artificial, automação industrial, algo muito sofisticado. Pode ser meramente uma máquina que multiplica a força humana e onde ocupava 70 pessoas, ocupa agora um cara. Simplesmente imagina como foi feito o canal de Suez, aquele canal que liga ali o mar Arábico ao Mediterrâneo. Ele foi feito com pá e picareta. Agora, literalmente, pá e picareta e carrinho de mão. Pessoas cavando com a própria força do corpo. Já o canal do Panamá, como é que ele foi feito? Com retroescavadeira, com máquinas enormes, que não tinha nada de automação, tinha só de multiplicação da força humana. Agora, você percebe o que vai acontecendo? A gente mecaniza o campo. Hoje em dia, quem é um camponês? O camponês é um cara que está numa colheitadeira de 25 metros de diâmetro, controlada por GPS, ele fica com o pé tocando violão. Já viram essa cena? O cara com o violão tocando com o pé em cima do painel, porque é automatizado, ele está só monitorando. Muitas vezes monitorando mais de uma máquina, o mesmo cara controlando 20 máquinas colhendo trigo. É outra lógica. Agora, que sociedade é essa? Para quem fala assim, cara, não é muito cacique para pouco índio, não? Tanta gente criativa, tem espaço para isso? Olha, tem gente que achava que não tinha espaço para 2 Michael Jacksons no mundo. Quantos cantores hiper famosos tem hoje no mundo? São dezenas de cantores muito famosos. É que a escala de alcance está muito mais complexa e sobreposta. Não, e fora o suporte para as pessoas que não conseguem, né? Que se falem de curador de conhecimento, curador de qualquer coisa, né? De curadoria. O próprio ambiente de informação é mais complexo hoje em dia. Então não é mais só o escritor, o artista e o cientista. Pronto, essa é a paisagem do setor quaternário. O setor quaternário está se diversificando brutalmente e muito rápido, a ponto das pessoas que trabalham na área se perderem no que está acontecendo. Então, é um desafio para todo mundo. Mas a pior coisa que você pode fazer é falar, isso não me interessa, eu não vou nem me envolver com isso. Essa é a pior coisa. Só tenta entender e tenta se envolver. Já basta. Você vai começar a encontrar o seu caminho ali. Se a máquina vai fazer o mecânico, o repetitivo, o pragmático, o que vai sobrar para o ser humano se não pensar? E aí assim... E se autoconstruir. Sem saída. Aprender. Esse caminho do lifelong learner, né? É sem inevitável. Saída. Né? E eu não sei, aí eu tô aqui jogando pro universo, assim, mas a pessoa, o que a gente falou em um momento aqui, da pessoa ter a mesma carreira o tempo todo, a vida toda, vai ser muito difícil disso acontecer, porque a própria, né, a gente fala, né, que a arquitetura mesmo, né, já mudou, já é outra coisa, já pode ser várias coisas. Então, muda o que ela vai fazer. E aí, para você fazer uma nova atividade, Sabe uma coisa interessante? Tem que aprender. Se você observa aí, quem consegue ter uma carreira contínua são basicamente artistas. Você encontra um pintor que está pintando faz 70 anos e o cara continua pintando. É mesmo. Um cantor continua cantando. Agora, um engenheiro... Engenheiro de produção. Qual era o início? Pensa alguém que está com 60 anos hoje em dia começou a carreira como engenheiro de produção. Talvez ele estivesse controlando uma linha de produção, né? Uma planta industrial. Isso fosse a tarefa dele, administrar aquilo. Hoje em dia ele está trabalhando com automação, com certeza. Se já não transitou para planejamento estratégico. Gestão de projetos. Gestão de projetos. É outra lógica de trabalho. Agora, quem já está no setor quaternário, cientistas, por exemplo, continuam sendo cientistas. Porque já chegaram no setor quaternário muito mais cedo, talvez em profissões mais tradicionais. Mas o que a gente está vendo é uma multiplicação de profissionais e novos profissionais no setor quaternário. Isso vai acontecer, já está acontecendo. E aí, né, voltando aqui para a arquitetura, né, que é o tátil, né, a gente está vendo muito digitalização de tudo. E quando a gente fala sobre conhecimento, que é uma coisa, né, que é subjetivo, não é tátil, né, a gente não toca. Onde essas pessoas estão trabalhando? Como elas estão estudando? Perfeito. O que o espaço tem que mudar para abrigar isso. Exato. Né? Que acho que é uma conversa. Essa é uma discussão, para quem não sabe, né? Essa é uma discussão que eu tenho com a Fernanda há anos. Ela tem iniciativas nessa área, você deve falar no seu podcast em algum momento, imagino. Que é o que muda nesse espaço urbano, né? Porque a cidade é onde a gente vive. Então, a cidade inclui o edifício, inclui a escola, inclui a fábrica, inclui os escritórios, enfim. E o que a gente vê aí é uma transformação rápida e profunda também no espaço arquitetônico, né? Então... Por exemplo, o edifício que a gente está aqui agora, que pode ser visto como um grande coworking, essa é a tendência para qualquer edifício de escritórios. Dificilmente você vai voltar para aquela lógica
do setor terciário do século XX, que é grandes empresas alugando lajes e mais lajes num prédio de escritórios e alocando a tua equipe. E a equipe tem que ir e voltar de casa todo dia para casa e para o trabalho, porque a boa gestão é feita sob os olhos do chefe, né? O chefe olhando, a pessoa trabalhando, tá muito bem trabalhando. Enfim, cada vez menos isso, né? E o que a pandemia fez? A pandemia foi esse choque cultural profundo, além de uma violência na área de saúde, morreu um monte de gente, mas no trabalho, de maneira universal, ela provou que era possível o trabalho remoto. E mais, que o desempenho das equipes em trabalho remoto era maior do que no presencial. E mais, que a saúde mental das pessoas, especialmente no relacionamento à família, melhorou. E, mais do que isso, o meio ambiente agradeceu brutalmente, Brutalmente. porque a gente reduziu enormemente o nosso impacto sobre o meio ambiente. Ou seja, a grande lição ali é: vamos flexibilizar o acesso ao espaço de trabalho. Muita gente interpretou isso de maneira simplória e apressada. Todo mundo vai trabalhar em casa, então? Do binário Do também, né? binário, tem que ser binário. Então o escritório é em casa. Olha, pessoal, é outro ambiente. Exatamente qual? Não sei, mas certamente a ideia de que todo mundo vai para o escritório todo dia trabalhar, almoçar e ficar circulando de maneira um pouco aleatória pelo espaço ali, isso se perdeu, não faz mais sentido nenhum. O que faz sentido é você planejar as atividades da sua equipe, não é mais só atividade, você planeja também o espaço onde vai acontecer aquilo. Então, tem que ser no escritório ou será que pode ser na casa de cada um? Na casa. Peraí, mas vai ser um encontro. Acho que é melhor fazer todo mundo junto. Aí você pensa, você planeja também em relação ao espaço que você tem disponível. Eu tenho um espaço grande suficiente para receber as pessoas para essa atividade coletiva que eu quero fazer? Eu falo, não tenho. Então vamos alugar um espaço. Vamos achar um espaço. E se você faz o cálculo financeiro, com certeza é mais barato do que você ter aquilo como Ter aquilo espaço próprio. disponível O para tempo todas inteiro. para todas as Todas as atividades. atividades. Isso já acontecia, né, Caio? Já. Já era feito do. Quero fazer tipo, o planejamento estratégico tem que Isso. sair do O escritório. famoso off-site. Off-site, sair do escritório. Ou quero fazer num lugar externo. Enfim, a gente já fazia isso, né? Eu não entendo como é que essa resistência de quem fazia isso ainda resiste a Então, mas ter essa flexibilização. Aí volta para a aprendizagem, né? Sim, Porque sim, não sim. aprendemos a gerir e nem a gerir à distância, nem se autogerir. Mas, de novo, é metacognição, autoimagem. Então, um gestor, um líder, fala assim: como é que eu posso desempenhar bem? Como é que eu posso demonstrar minha capacidade de liderança? Quem sou eu enquanto líder? E aí o cara imagina, bom, como é que é um bom líder que eu lembrava. O meu líder, quando eu fui liderado 20 anos atrás. Ele mandava todo mundo vir aqui, ele ficava conversando com as pessoas todo dia, ficava meio de papagaio de pirata, sabe? O cara trabalhando, vê um cara aqui em cima, ô chefe, tudo bem? E é isso que é boa liderança. Então ele tem uma imagem de boa liderança que ela é obsoleta. Só que ela é profundamente arraigada na própria autoimagem. De novo, lifelong learning. O líder é o primeiro a ter que se reciclar e se repensar enquanto liderança. O que é um bom líder? Essa Bom é líder uma resistência que a gente está vendo. É um líder soberano, tirânico? Esse é um bom líder? Que decide, ter decidido, mandei, vai ter que fazer? Ou bom líder é aquele que constrói situações? E por situação, a gente pegar a palavra situação e entender, sito é lugar. Situar as pessoas e criar situações de trabalho também a ver com situações de aprendizagem. Onde, de que jeito, qual que é o cronograma de atividades, o que vai ser entregue naquele processo. E é engraçado que a gente vê em educação, a gente fala muito de homologia de processos, né? O que é homologia de processo? O que você faz no ambiente, você tem que fazer no outro também. É homólogo, né? É a mesma forma, né? Digamos assim. Então, por exemplo, se eu quero educar crianças com autonomia, o educador tem que ter autonomia. Senão, a gente perdeu essa homologia. Se eu faço tudo facilitado com a criança, o educador também tem que ser facilitado para poder aprender como facilitar. E depois você entende o princípio dessa homologia, é tudo tão simples. Você walk the talk, só faz o que você está falando que vai fazer. Só isso. Isso propicia uma transformação muito profunda. A mesma coisa a gente vê na coisa chamada da pedagogia orientada a projetos ou do trabalho orientado a projetos. A ideia de que toda e qualquer atividade é para fazer algo. Que algo? O que é o projeto? Qual que é a entrega? O que eu estou fazendo? Planejamento. Né? O que eu vou fazer aqui? Não, simplesmente vou trabalhar. Com o quê? E é um pouco essa imagem, um pouco a imagem daquela lojinha, né? Lojinha, você chega de manhã, levanta lá a abertura, senta atrás do balcão e fica esperando aparecer o cliente. Essa imagem de trabalho como ir e esperar acontecer alguma coisa. E quando isso não faz sentido nenhum. O próprio comércio já não funciona mais assim. O comércio hoje em dia é um grande sistema de logística e despacho.
Tem nada a ver com ficar esperando em algum lugar. Quem espera é a máquina, que é o site da Amazon esperando você fazer o pedido. Não é o ser humano que fica esperando. O ser humano está atrás de projetos. Olha, chegou um pedido tal, embala, coloca na caixa e manda para o negócio. Você recebeu, bota É uma no furgão e vai entregar. proatividade, né? E aí volta, né? Super. Proatividade em aprender, proatividade em Exato. fazer, em, Exato, né, em exato. planejar, né? Sim. E tudo isso. Isso eu quero dizer, se no comércio está assim, imagina nas áreas onde você tem que fazer um a sua tarefa na corporação é o planejamento estratégico. Ou seja, qual a sua entrega? Qual é o valor da sua atividade? E muitas vezes os líderes, eles evitam isso porque eles têm dificuldade de entender. De novo, a aprendizagem. A própria autossituação no ambiente, o líder entender onde ele está e o que ele tem que desempenhar, também envolve uma atitude de aprendiz. Que muitas vezes, se ele não tem, ele continua perdido. Então, de novo, a gente volta para a questão que você falou no começo, né, de fragilidade. Admitir a fragilidade e com isso poder aprender e desempenhar de maneira mais interessante, melhor, enfim. É. E aí, então, a gente, né, estamos falando de flexibilização de várias coisas, né, a mobilidade, né, de ir para um lugar e para o outro. E os espaços, até internamente, eles têm que ser flexíveis também nesse caso. Super, super, né? super. Como que a gente pode colocar, essa flexibilização impacta nos Super. espaços de trabalho e de aprendizagem também, Com né? Que acho que a certeza. gente está fazendo esse paralelo, apesar da gente ver, tá vendo que a gente está sempre pendulando entre os dois, porque é quase que a mesma coisa, né? Claro, claro. É engraçado isso, essa homologia entre escola e espaço de trabalho. Que já era. Era a fábrica e era Sim. aquela escolinha toda disciplinar. Já tinha homologia. A gente tem que agora uma nova homologia. Então, se o ambiente de trabalho convida a criatividade e transformação, a escola também. E vice-versa. Que ambiente de trabalho é esse que se aceita como escola? Né? Então, que rede de espaços, que talvez, rede de né? espaço é isso? E aí, isso já pegou um ponto importantíssimo, Fê, que não é mais o lugar, mas é uma rede de lugares diferentes. Primeiro ponto. Segundo ponto, uma coisa que para os arquitetos que estão escutando aí o podcast, um aspecto fundamental no planejamento arquitetônico é chamado programa. O que é o programa? É o que vai rolar no prédio. Sala disso, sala daquilo, corredor para conectar. Você vai o planejamento logístico, digamos assim, do espaço. Né? Quanta área eu preciso para uma função, área para outra, como é que conecta essas áreas entre si, isso é o programa. No meu mestrado, por incrível que pareça, que eu terminei há 22 anos atrás, nas grandes conclusões do meu mestrado o programa vai morrer. E eu falava naquela época, o pessoal escutava e falava assim, tá, legal, cara, tá, com certeza. Porque eu estava estudando arquitetura móvel, arquitetura flexível, e a consequência óbvia é a ideia de programa como espaço fixo. Então, aqui é um escritório onde vai ter 10 postos de trabalho, e vai chegar o João, o Pedro, o Paulo e a Mônica, e vão sentar e vão trabalhar tantas horas por dia. Essa ideia está caindo por terra. Isso aqui é um salão de festas, que quando tem festa, tem festa. Quando não tem festa, está fechado e lacrado. Isso aqui que é de um desperdício, né? Enorme. A ociosidade que a gente tem na cidade é brutal por causa desse planejamento rígido. E cada vez mais o quê? Cada vez mais espaços flexíveis que aceitam múltiplas funções. Então a gente falava muito antigamente de planejamento para manter a cidade viva, a gente falava muito de planejamento diverso, né? A cidade tinha que ter um planejamento diverso. Então eu tinha que ter comércio junto com escola, junto com outras funções. O que a gente fala hoje em dia? O planejamento ele tem que ser aberto, não diverso. Aberto, para essa diversidade se revelar quando ela se revela, do jeito que ela se revela. Então o mesmo lugar, um dia pode ser escola, no outro dia pode ser fábrica. Fábricas digitais, hoje em dia existe um conceito no mundo fabril interessantíssimo, são fábricas móveis. É um monte de equipamento que você mete num caminhão e monta onde tem demanda de fato para aquela fabricação. Você atendeu a demanda? Legal. Bota tudo no caminhão de volta e leva para outro lugar. Então pode, num dia ser escola, outro dia ser fábrica. E no outro dia é um salão de festa para um baile. E no outro dia é salão de exposição com um monte de obras de arte. Peraí, mas aí fica tudo muito flexível e solto. É essa a realidade que a gente está vivendo. Então tem muito mais a ver com você encontrar em você mesmo os pontos de ancoragem na tua realidade, nas suas relações sociais, do que sabe aquela frase que a gente fala, tô indo para a escola. E a escola é um lugar na paisagem urbana, naquele mesmo lugar, fazia 100 anos. Sim. Então, você ter contato com uma instituição que você via como sinônimo de um espaço, cada vez menos. A instituição está onde ela aparecer. Mesma coisa do trabalho. Mesma né? coisa do trabalho. Vou ao trabalho. Mas Vou o trabalho trabalhar. não é o que você faz? Exato. Né? Eu posso fazer onde quer que seja. Eu posso ir para o trabalho sentado na praia. Eu posso ir para o trabalho sentado enquanto olho meu filho aprendendo. Só estou monitorando a criança ali. Posso. Essas novas realidades, elas são muito confusas porque elas são muito flexíveis. Por outro lado, elas são muito saudáveis. Porque elas têm um pouco o ritmo de vida que é da vida, de fato. E não da máquina
Que é sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre Que igual. volta para a criatividade, né? Exato. Que é a gente olhar o que está acontecendo e somar aqueles conhecimentos ou aquele, né, aquela visão que a gente, né, o que a gente observou para tornar. Mas aí como equipa esses espaços, Caio? Exato, é. Como Esse é um equipa? ponto bem Esse é interessante o para nosso, nós. esse é Esse é o nosso assunto. nosso desenvolvimento atual. Exato. Essa é a nossa aprendizagem. É. O que eu preciso de espaço, né? Deixa eu contar só uma anedota que tem a ver com isso, né? Eu coordeno muitas atividades presenciais de colaboração. Muito, muito, muito. Sempre com equipes muito grandes, acima de 150, casos de 200, 300 pessoas no mesmo salão trabalhando. E os nossos métodos com que a gente trabalha, né? Tanto nas duas empresas que eu apoio, que é a Bootstrap e a Movement, né? Os métodos estão bastante desenvolvidos e eles em si são super adaptáveis. Então, não é mais no método a nossa dificuldade. A nossa grande dificuldade hoje é quando a gente chega num espaço que, em geral, o cliente disponibiliza para nós, que tem um custo considerável, né? E, invariavelmente, ele está equipado de errado. Mobiliário errado, iluminação errada, projetor errado, som errado, disposição da mesa de café errado, relação com o entorno errado. Tudo está errado. É tudo muito rígido, é tudo muito fora de proporção, digamos assim. São mesas grandes demais ou pequenas demais, iluminação forte demais ou fraca demais, a projeção desconecta com aquilo que de fato vai acontecer no espaço, um planejamento muito rígido, inadequado para o tipo de dinamismo que a gente precisa naquele espaço. Então, o que a gente sente cada vez mais? De fato, o que vai mudar muito é o mobiliário, vai mudar drasticamente o tipo de equipamento que você precisa no espaço. E o ponto fundamental é flexibilidade. Né? O mobiliário tem que ser móvel, os equipamentos têm que ser instaláveis e desinstaláveis, a iluminação tem que ser adaptável, desinstalável, reinstalável, com alta potência, baixa potência. Tudo tem que ser flexível ao ponto de quem vai usar o espaço poder demandar um tipo de espaço e você conseguir fazer aquele tipo de espaço. E aí essa pessoa tem que autoconhecer também, não conhecer quais são as atividades que ela quer fazer Exatamente. ali, né? Que Exatamente. também é uma forma, né? Eu falo brincando de autoconhecimento do trabalho, que é o que a gente teve que desenvolver, né? Quem tinha menos na pandemia, que as pessoas nem sabiam o que elas faziam. Eu falo muito no telefone, eu tenho que ficar concentrado. Como eu é tenho que é meu dia a dia, na real? Como é meu dia a dia? E aí começou a ver em casa o que precisa de equipamentos, né? E aí, então, se você vai propor uma atividade num espaço flexível, você tem que saber, você tem que planejar, né? Você tem que saber o que você vai fazer. O planejamento não é só do cronograma, mas também das atividades relacionadas ao equipamento necessário. O que você vai fazer? E eu, né, eu vejo na escola, eu acho que na infantil já está bem melhor, pelo menos, né, na referência que eu tenho da escola do meu filho, as mais construtivistas e tal, já parte nas professoras, na escola, delas cada dia começam num espaço da escola. E cada dia elas montam de uma forma diferente também, planejando a atividade. Isso já está na escola, pelo menos na escola que meu filho estuda, e nessas mais construtivistas, né? Que é por projeto. Da linha pegetiana. E quando isso vai chegar no trabalho também, né? Porque daí a gente tem que trazer, né? Porque daí, falando aqui, né, indo para os finalmente nossos aqui, de como a educação e o trabalho, como um ecossistema interconectado, como que a gente vai levando isso? São tantas camadas, né, Caio, que a gente falou aqui, que eu acho que a gente falou da criança que não tem medo de ser vulnerável de tal, e tá sempre aprendendo. A gente tem que ir puxando, tanto cognitivamente, sei lá, né, para as pessoas trazerem essa infância, ou sei lá, né, essa coisa que tinha na adolescência, como das formas que trabalham os espaços, propõem as atividades na escola ou no trabalho. E todo mundo tem que aprender. Os professores têm que aprender. Todo mundo, né? todo mundo. Quase todos os programas educacionais que eu tenho desenhado ultimamente, eles são multi-etários e multifunção, digamos assim. As pessoas que vão aprender são pessoas de faixa etária muito diferente entre si e em funções diferentes. Então, tem o aluno, mas o professor junto. E o diretor junto. Num único programa integrado em que você tem essas várias funções sociais sobrepostas. Então, aluno ensino fundamental, médio, superior, professor, pós-graduado, diretor de escola, todo mundo junto na mesma atividade. E você consegue fazer isso em a pedagogia orientada a projeto. Todo mundo aprendendo ao mesmo tempo. Trocando seus repertórios, né? E tem gente com... Às vezes a criança vai ensinar uma coisa pro adulto, ou, né? Ou vice-versa. E como a gente está disponível para pensar nisso. E o espaço
É interessante quando parece, talvez, para algumas pessoas que estejam escutando, seria muito misterioso. Como assim um espaço tão flexível assim? Não é tão difícil imaginar, pessoal. Imagina um acampamento. Você vai fazer um acampamento, você imagina, pô, vou ter que aqui alojar 200 pessoas. Legal, qual é o tamanho do acampamento? Você começa a imaginar. Eu preciso de tantas barracas, eu preciso de tantas, ou até do glamping, que está na Ou moda até hoje em uma dia, praia, né? Ou Uma na praia, praia. vou pra praia, perfeito. Não tem nada, só tem areia lá. O É. seu acampamentozinho que você vai montar lá, você tem que levar tudo. Isso está muito entranhado na gente, porque nós somos, isso tem muito a ver com o meu mestrado, que é uma coisa de outra encarnação minha, parece tão distante assim, mas está voltando com tudo ultimamente, que é, nós somos nômades na alma. A gente aprendeu a ser sedentário. E o nômade é um cara que está pensando em termos de acampamento o tempo inteiro. A relação dele com o ambiente é uma relação de ocupação e desocupação contínua. O tempo inteiro ele está imaginando. E tudo é orientado a projeto, digamos assim. Bom, tá aqui as ovelhas pastando nesse pasto aqui. Legal, vai acabar, tá vendo o verão, sabe, as transumâncias, né, dos povos nômades, assim. Pô, tá na hora de pegar, levantar acampamento e descer um morro, ir lá para baixo. Opa, aí vai pro verão, fica lá embaixo. Ô, inverno, sobe pro morro. Ou vice-versa, né? Quer dizer, é, essa relação simbiótica com o ambiente. E para nós é muito natural fazer isso. É que a gente se habituou a criar sítios na cidade. Desvirtuou, né? Se desvirtuou, mas se habituou, né? Não sei nem fazer sim. julgamento moral, quem sou eu para fazer, mas vai, você que falou, não fui eu. Se desvirtuou. Então, a botar um totem no lugar e falar assim, isso aqui é escola. E vai ser na escola para sempre, isso aqui é escola. Então eu vou para a escola, eu vou para esse lugar. Aqui é fábrica, vai ser fábrica para sempre. E a gente está vendo que não é assim. Quem trabalha com urbanismo sabe muito bem que a cidade o tempo inteiro passando por movimentos violentos de ressignificação e transformação. É que a gente ainda está se agarrando à ideia de que as coisas estão fixas no espaço. E cada vez menos elas estão. Você estão. acha que vem isso da onde? Da gente querer facilitar, de tipo, a elasticidade assim, da cognição de tipo, não, vamos definir aqui, porque aí a gente fica, né? Foi já um tá hábito. definido Isso tem motivos antropológicos para existir. O fundamental é você ter algum tipo de controle da população, você saber onde ela está. Então, por exemplo, por lei, não sei se todo mundo sabe disso, por lei você tem que ter endereço fixo. Por lei. Se você não tiver endereço fixo, você é um agente perigoso e avulso na sociedade. Você não deveria ter. Não tem endereço. Então você tem endereço. Mas cada vez menos a gente cobra esse endereço das pessoas. Um telefone fixo, né? É o telefone fixo, mas hoje em dia não está sem endereço. Hoje me pergunta. Onde tiver isso aqui é meu endereço. É onde eu tiver. O nomadismo digital é uma realidade hoje em dia. E cada vez mais. E cada vez mais as pessoas querem chegar no Airbnb e que tenha a cara delas ou flexível o suficiente para elas darem a casa à cara delas, que elas conseguirem mexer um pouquinho no espaço para ficar com a cara delas. Meu espaço de trabalho aqui, vou ali, né, para poder adaptar para uma coisa que lhe aprovém, né? Mas isso tem que ser um hábito geral. A palavra situação é muito poderosa para entender isso. Situação, você quer criar uma situação de aprendizagem, uma situação de trabalho, uma situação de colaboração. A situação é, ao mesmo tempo, o sítio, situs, né, que é o lugar, ou seja, toda a base material, mas também o arranjo social e psicológico daquilo ali. Tem que preparar as pessoas, avisar o que vai acontecer, planejar, ter uma espécie de um calendário, uma agenda de ações e atividades, e tem que ter um começo, meio e fim. Isso é uma situação. E cada vez mais a gente pensa em termos de situação. O planejador de atividades no ambiente de trabalho tem que pensar em termos de situação. E a situação cada vez mais inclui pensar o espaço. Que espaço eu preciso? De que maneira? Que equipamentos, né? Que equipamentos eu ferramenta preciso? mesmo, né? O espaço, inclusive o espaço móvel, como equipamentos. Sim, sim. Né? Isso não é tão complexo. Interessante, tem um projeto de um escritório de arquitetura francês, deve conhecer, chama Lacaton e Vassal. Parece Vassão, mas é Vassal, é outra coisa, tem nada a ver. Eles têm um projeto muito interessante de uma faculdade de arquitetura, que eles fizeram há pouco tempo. E esse projeto é basicamente uma grande estrutura, que deve ter, sei lá, uns 2 hectares, se você contabilizar todas as lajes lá. Uma estrutura toda aberta, só com pilares e lajes, e rampas de acesso e escada. Banheiro, equipamento básico assim, de sobrevivência, digamos assim. De resto, todo o espaço é construído pelos alunos. Olha que interessante isso. Tudo que vai acontecer lá tem que ser feito pelos alunos junto com os professores. Aprender a fazer arquitetura? Então vamos aprender a fazer arquitetura. Mesmo, mão na massa. Não lá no ateliê, né? Na FAO, por exemplo, tem lá o dia a dia do aprendiz, que basicamente é desenhar. E de vez em quando ele vai para o canteiro, onde ele faz uma outra coisinha ali. Na minha nem tinha canteiro. Nem tinha canteiro. Nem então, canteiro, né?
e várias outras, né? Eu cheguei a receber arquiteto que nem sabia mexer numa trena, porque Nunca tinha mexido numa trena. nunca tinha visto a trena. Né? Assim, olha só. como fazia. Tudo no SketchUp. Então a gente foi para essa coisa da mecanização, né? E agora acho que essa onda de sustentabilidade também, né? Vindo com mais força, até econômica, né? Porque acho que no fim das contas, um monte de coisa que a gente falou aqui sobre espaço flexível, sobre ociosidade, é economia de dinheiro também, né? Para quem a língua é dinheiro, né? Eu acho que é isso. É interessante, teve uma grande corporação agora, que eu sei, porque tem uma grande amiga que está lá, que eles têm uma política muito flexível com o espaço, onde você vai trabalhar, pode ser remoto, presencial, você faz, mas estavam pressionando para voltar. Só que agora eles decidiram que eles vão devolver o espaço do escritório deles e estão repensando o que fazer. O que tá óbvio para todo mundo envolvido lá nessa empresa que eles vão fazer um sistema remoto. Cabe uma arquitetura do trabalho. Exatamente, um planejamento dessa rede de espaços disponíveis na cidade. Nós aqui. Exatamente, a própria Fernanda pode apoiá-los nessa transição, que é você planejar uma miríade de espaços espalhados pela cidade, e não as 50 lajes no Rocha Verá do lado da Avenida Berrini. O que eu estava também, inclusive, falando da sustentabilidade, é que a gente foi para uma mecanização que empobreceu muita coisa, e agora a gente está olhando de novo para sustentabilidade, natureza, ou a natureza, né, nos forçando a isso, né? Aí, o que a gente tem visto, para tudo ser mais orgânico, porque a natureza é orgânica e ela se resolve, né? Muito melhor do que a gente. A gente está correndo atrás de coisa, aprende, se adapta. Acho que tem muito esse paralelo, né? Que para a gente fechar, né, essa conversa, assim, como que a gente, a pessoa que está ouvindo ali, tá bom, vocês falaram tudo isso que a empresa tem que fazer, mas o que eu faço? Né? O que a pessoa faz nesse universo? Claro, tendo a sua proatividade de, né, buscar identificar empresas, talvez, que tenham essa cabeça, ou abrir seus próprios negócios, ou, enfim, né? Como que você acha que o novo profissional saiu agora, um adolescente, sei lá, como que ele transita? Porque eu vejo até os jovens que estão saindo da escola, né, que não querem fazer faculdade, por exemplo, aí ele vai fazer como? Né? Como é que... Chega como na vida profissional, né? Nossa, tem tanta coisa para falar aí, Fê, mas eu vou pegar alguns excertos de pontos, assim, né? Então, falar do jovem e a ideia de titulação profissional, né? O que está acontecendo no mercado quanto a ter ou não ter graduação, ter ou não ter pós-graduação, o que está acontecendo? A gente está num ecossistema de aprendizagem e depois de posicionamento profissional muito variado, muito variado. Então, tem algumas linhas de trabalho que vão te exigir uma graduação formal, longa, demorada, chata, e que vai ser importante você ter aquilo. Então, tem algumas deformações, como a gente brinca, né? Algumas formações ou deformações que exigem, de fato, uma formação longa, né? Então, engenharia, a própria arquitetura, medicina, é um pouco inevitável. Agora, é meio surpreendente que áreas não exigem isso. Por exemplo, programação. Quem vai trabalhar com programação, tem até uma piada corrente entre programadores, que o cara que é formado, graduado em alguma linha de aprendizagem em computação, ciência da computação, engenharia da computação, por aí vai, é visto um pouco como lame, sabe assim, meio... Como é que é o termo lá do Harry Potter, né? Dos que não são mágicos, né? Eu não sei. Acho que é os trouxas, algo assim, né? E o bom mesmo é o tal do Full Stack Developer. Quem que é o Full Stack? É o cara que fica acumulando cursos avulsos e acumulando que eles chamam de badges, né? Que são insígnias, digamos assim, que vai acumulando como se fosse um militar, assim. Aí você olha aquele conjunto de insígnias, o cara é um Full Stack, é o cara que tem um alcance brutal de aprendizagem. A gente vê nesses profissionais alguns buracos de aprendizagem, que seriam formações muito básicas, né? Lógica de programação, filosofia da linguagem, que é fundamental para o cientista da computação. Socialização, né? Até socialização, aí é outro assunto. Mas mesmo assim o cara desempenha muito bem. E ele é muito bem visto no mercado de trabalho, né? Então, a quantidade de gente que tem muito desempenho e muito rendimento, muitas vezes, no setor tecnológico, sem ter graduação nenhuma, é enorme. Então, é muito variado, depende, não tem uma regra absoluta. A única regra absoluta é observa e aprende no processo. Inclusive, saber que título você precisa faz parte do processo de aprendizagem. Seu, né? Seu próprio, né? Porque tem muita gente que espera da empresa. O plano de carreira que a empresa vai dar também. E aí você segue aquilo lá que ele...
E muitas vezes nem serve mais para você, nem quer ficar. O que a gente tem visto nos profissionais mais jovens é um business hopping, né? Saltando de um para outro. 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos. Nunca fica mais do que 5 anos numa empresa. Eu Nem vejo quer muito ficar. mais protagonistas, né? Os jovens muito mais Sim. protagonistas de si e criando. A gente né, vai do qual geração que é? O millennials para cima, né? De mais millennials para mais velhos, que a gente ainda tinha que se encaixar em, o que eu sou? Eu sou Sim. uma arquiteta tal, tal. E aí você está dando esse exemplo do full stack que né, arrumaram um nome para isso, arrumaram um nome para isso que é tipo faço várias coisas, mas ele constrói, aí vem aquela coisa a invenção ocupacional. De ser único, né? De ser único, de você ter o seu repertório, suas facilidades, e que no fim das contas a gente vê que uma adaptação a gente trabalha melhor com o que a gente faz bem, né? E não aquela ideia de vou fazer o que eu tô deficiente, que eu não sei fazer direito, ou tenho dificuldade. Até isso pode ser. Não, que depende do contexto onde você está. Você tem que olhar para o contexto. Então a gente imaginava, vou ser um arquiteto. Aí você tem uma imagem de filme do cara numa prancheta, assim. Não é a realidade aquilo. A realidade é o que você viveu de fato, aquilo é real. Enfim, tem que descobrir. Mas isso é do aprendiz. No outro ponto, eu diria como é que as empresas aprendem. No outro extremo. Eu acho que nesse outro extremo tem um monte de coisa que a gente poderia recomendar para uma empresa se atualizar nesse aspecto. Mas fundamentalmente é instalar... São pessoas, né? Exatamente. Mas instalar uma cultura de aprendizagem na empresa. E o que é uma cultura de aprendizagem? É uma cultura que convida as pessoas a tal da meta-aprendizagem. Ser curioso, estar disponível à novidade, ser premiado por ser curioso, estar disponível à aprendizagem, não ser punido quando errar, formar líderes que têm um caráter mais facilitador e educador do que líderes soberanos e tirânicos, né? Então, como é que e N outras ações que a gente pode fazer. E o que eu diria fundamentalmente, orienta o teu trabalho todo por projetos. Porque é o projeto que vai te mostrar a realidade que você está construindo. E não uma idealização qualquer. O concreto, projetos reais, com aplicação no mercado, e isso vai te orientar para uma transformação robusta na sua empresa, e não uma idealização qualquer. Isso tem a ver com, também, o líder que pensa estrategicamente, entender que toda estratégia só é válida se ela estiver vinculada a conhecimento real. E conhecimento real tem um nome, chama-se ciência. Não é o que você acha a partir do bate-papo que você teve no seu clube ou sei lá onde. Experimentação, né? Experimentação, experiência, chama ciência pragmática. Você vai tentar fazer. E quem faz isso na organização, em geral, quem está fazendo a linha de inovação. Então, a gente vê muito um descompasso entre pensamento estratégico na empresa e inovação. Como se a estratégia fosse dar o destino da inovação e não a inovação dar o destino da estratégia, que é o que deveria acontecer. Então, já começa aí outra ação. Como é que você, de fato, entende a inovação na tua empresa como aquilo que orienta o futuro da sua empresa? E não a estratégia que você tirou, sei lá, da orelha. Essa é a estratégia da empresa. Está aqui a estratégia. Você tirou da onde a estratégia? Ou de um book que já tinha. O de um book, ele foi num simpósio, alguém falou que aquilo é bom. Vai falar com quem manja na tua empresa. Não, mas então tem essa... como é que você pode orientar a empresa a partir da inovação? E entender que a inovação é estratégia. E a inovação deveria orientar a estratégia, não vice-versa. E não uma célula que bota em outro lugar, sem vivenciar o dia a dia, né? Que é o que acontece. E se for fazer o laboratório de inovação mesmo com espaço protegido, que esse espaço contamine o resto. Exato. Isso também tem a ver com o espaço físico, né? Eles se encontram quando? De que jeito, né? Enfim. Então eu peguei esses dois extremos, né? Um aprendiz jovem e uma grande corporação tentando se reinventar. No meio do caminho, o que eu diria são os profissionais, né? Que já se estabeleceram no mercado e estão tentando entender como é que fica o futuro deles, né? O que eu diria o processo de aprendizagem lembrar que desde que você nasce até quando você morre, você está aprendendo. E não é que, que bonita essa imagem. Não, é o básico. É você descobrindo um café novo que você curtiu. Experiência é aprendizagem. Experiência de vida. Você está num casamento, o casamento está com problema, você tem que rever como o casamento vai andar. Isso é aprendizagem. Ou então você vai no restaurante novo que você nunca foi, come um troço e fala, que delícia. Isso é aprendizagem. Aí você pergunta, o que é isso aqui? Isso é, sei lá o quê. Outro dia eu comi um ragu de rabada. Eu falei, cara, não parecia rabada, era outra coisa, era uma delícia. Eu falei, como é que pode? Um negócio que nem tinha osso, né? Eu falei, como é que é isso, né? Tava aprendendo com os caras lá. Ou então você pega uma criança, por exemplo, que é fissurada em Pokémon e sabe recitar todos os Pokémon de cabo a rabo, todas as transformações, etc. Tudo bem, você pode chamar isso de conhecimento inútil, mas é conhecimento. É conhecimento. E esse treino intelectual que essa criança fez para decorar, porque ela se apaixonou por aqueles monstrinhos, decorou centenas de nomes, isso não vai treinar ela para outra coisa depois? Ser capaz de entender um portfólio complexo de uma empresa, por exemplo? Tudo é aprendizagem, o tempo inteiro. Viver é aprender. Se você recusa a aprendizagem,
é como se estivesse recusando a vida. Ou seja, você que está ali na sua meia-idade, se repensando, é só você reativar o que te dá tesão. É só isso, vai começar a aparecer e brotar na tua frente um monte de oportunidade. Se você estiver conectado com aquilo que te movimenta, com o que te inspira a vida, né? Você viver. Vai aparecer oportunidade. E aí você tem que se entregar. Então aparece uma oportunidade de aprendizagem, vai lá e faz o curso, vai lá e E conversa. vulnerabilizar, né? Às vezes mudar Declarar o que não uma sabe. posição, né, que não seja, tenho que seguir Aquele aquela caminho seguro, hierarquia, exatamente. Quantas pessoas que fazem escolhas de carreira pela segurança e se veem depois pessoas de meia idade muito frustradas. Sim, Muito frustradas. exato. Isso é uma conta que você paga em vida, né? Você vai em vida para se perceber frustrado. É, e cada Então, vez mais a gente está vivendo mais, né? E aí é opa, um tempo maior que você vai ficar frustrado se você não se reinventar, sim, né? sim. Quando Então, mas necessário. eu acho que tem aí uma convergência entre sentir o tal tesão pelo trabalho e sucesso profissional. Coisa que a gente não via antigamente. Muitas vezes era o contrário, você tinha que sofrer para ganhar dinheiro. É, exato. Isso cada vez menos no futuro. Você vai estar cada vez mais engajado com questões que de fato te falam no nível mais profundo do seu ser. É aquilo também que vai provavelmente te garantir um bom emprego e um bom trabalho, um bom rendimento. Porque você vai desempenhar de maneira adequada com o que se É, espera. foi um pouco que eu tava tentando dizer antes né, você não desenvolver o que você não sabe ou não quer, mas mais no sentido de, Perfeito. tipo assim, o que você já flui de você, Sim, desenvolve melhor isso, exato, né? exato, Claro que exato. a gente tem essa coisa, né, na escola, tem várias coisas para aprender, são muito difíceis e tal, e a gente fica, ai, sei lá, na matemática, e fica tentando, insistindo nisso quando você é muito bom na física, Sim. até difícil, né, na física, na matemática, mas enfim, em química, e aí Sei lá, ou em geografia. Outra e aí coisa. você fica, né, priorizando, desenvolvendo um É. negócio que não é sua maior facilidade, quando você pode Mas sabe, potencializar o que mas você sabe o que já eu acho, faz Fê? Eu vou de... falar de mim. Interagir socialmente para mim é muito difícil. Eu sou uma pessoa profundamente tímida e eu ganho minha vida interagindo com pessoas. Esse era o meu desafio. Para mim é fácil desenhar. Assim, a gente tem que desenvolver, Mas sim. na hora que eu vi, eu não tinha como escapar disso. Eu estava interagindo. Eu desenvolvi uma capacidade de interação social brutal. Outra coisa que a gente sabe, eu sou disléxico grave. Mas eu escrevo relativamente bem e falo até que legal, né? Até que eu falo. É um puta esforço para mim, mas é uma coisa. E eu acho que tem a ver essa coisa de achar algumas coisas. Aí com isso eu vou engatar no quarto caso, que eu dei o caso do jovem, da grande empresa, do profissional. Agora eu vou pro quarto caso aqui, que é o líder, né? Como formar líderes aí. Que tem a ver com essa coisa de eu não gosto de matemática, eu não gosto de química. Se você pega uma criança, ela gosta de tudo. Tudo é interessante. Por que a gente odeia tanto matemática? Por que a gente odeia porque essas exatas, em geral, um porre? A maior parte das pessoas odeia. Por quê? Porque quem dava aula odiava. E também não sabia explicar muito bem, porque era uma posição ruim e não tinha métodos pedagógicos adequados. Então ensinava de jeito chato, desagradável. Quem conhece matemática sabe que a matemática é um manancial de beleza e excitação. Matemática é incrível. Por que a gente odeia a matemática? Porque a gente entrou no ambiente da aprendizagem. Primeiro, ele é especialístico. Você tem que ser bom numa coisa, não em várias coisas. Se você ser bom em várias coisas, é conhecimento pizza. Muita área, pouca profundidade. Isso é um mito inventado na indústria. Antes da Revolução Industrial, todo mundo era chamado polímata. A gente fala muito do Leonardo da Vinci, né? Como aquele cara, meu Deus, o cara pinta, desenha, músico, escultor, inventor de máquinas de guerra. Como assim, né? Todo mundo era assim. Todo cara que era conhecido como intelectual, pintor, ele também era artista, era tudo, filósofo, tudo misturado. O raro era especialista. O que chama a atenção do Leonardo da Vinci é que ele era bom em quase tudo. Esse que é o que chama a atenção dele. Todo mundo era polímata, fazia várias coisas, né? E aí eu chego na formação desse líder, né? Que tem a ver com essa coisa que você falou, daquilo que eu sou bom ou não sou bom, né? Siga o seu tesão. Se o seu tesão chamou aquilo, vai e faz, não tem problema nenhum. Não precisa se forçar a fazer o que você não quer. Não é isso que eu tô falando. Eu tô falando é que por que a gente não quer? Né? E aí tem um pouco a ver com o Boa. meta-design, esse princípio de trabalho que eu uso, que é como é que você constrói uma situação de aprendizagem para ela ser efetiva. E tem a ver com, primeiro, e aí estou falando do líder agora. Então, quem é líder, está se formando como líder, quer ser um bom líder, ser menos líder soberano, tirânico e mais líder facilitador, educador, como é que você faz isso? Como é que você cria uma situação? E basicamente tem a ver com, primeiro, você tem que convidar as pessoas a se imergirem numa situação em que elas possam interagir. Tem que ter muita interação. Essa coisa de ficar preparando texto, relatório, cada um sozinho na tua, assim,
é péssimo. Isso convida a pessoa a se voltar sobre ela mesma e ficar perdida nela. Sabe essa coisa? Quando você entra num nó na sua cabeça, você não consegue desatar esse nó, é porque você não tem com quem Não interagir. consegue visualizar. Consegue visualizar outra coisa, opção. Você começa a interagir com alguém, começa a desatar o nó na mesma hora. Desde o desabafar um problema seu, até você estar com uma ideia que não sabe como encaixar, alguém te traz a peça perfeita Aí você para fala, encaixar. óbvio, né? Era óbvio que era isso, mas interação te dá isso. Então, primeiro, interação. Segunda coisa, permitir que as pessoas errem e tentem muitas vezes. De maneira que elas consigam construir um entendimento compartilhado do que elas fazem. O que eu faço, o que o outro faz, de que maneira que faz, o que dá certo, o que dá errado, por que deu certo, por que deu errado. E esse conhecimento vai se ampliando. Segunda coisa. Terceira coisa, vai ter um momento que você diz sim o que tem que acontecer. Você fala, olha, é desse jeito, o conhecimento é assim, esse é o conhecimento, digamos assim, correto. Esse é o modelo com que eu trabalho. Vamos aprender ele? Porque tem momentos que você precisa afirmar um modelo, assim. Legal. Isso aqui, reparou que é só um dos... Até agora eu falei de duas coisas que não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com deixa a galera fazer o que quiser, deixa ela experimentar. Agora você vai lá e afirma. E tem que ter um quarto momento em que você fala para as pessoas, tá, eu afirmei esse modelo, mas ele não é o único. Existem vários outros modelos. Vocês podem experimentar com outros modelos. Você volta para abrir de novo. 3 momentos abertos, um só fechado. Né? Isso aqui tem um princípio, chama de EOTC, isso aqui, né? Não vou explicar agora que seria muito demorado, mas quem se interessar, procure no meu material, o material do Movement, que a gente explica o EOTC, que é um princípio de organização da interação social para que ela seja produtiva. E funciona. Sempre funciona. E tem a ver com o quê? O que aparecer se valida. E você direciona para aquilo que deveria ter aparecido só se for estritamente necessário. É uma habilidade de você tirar proveito do que emerge do coletivo. E a pessoa fala, pô, mas é muito a esmo isso, parece aleatório. Não tem nada de aleatório, nada de fazer umas coisas a esmo, perdida. É incrível como a coletividade, em boa interação, ela produz riqueza numa velocidade absurda e no alvo. É impressionante. É no alvo que a coisa vai. Então, se você está procurando liderar e criar situações produtivas na empresa, primeiro é entender que a sua empresa tem que ser uma escola. E não é a escolinha de sala de aula, todo mundo sentadinho anotando o professor falando. É a escola no sentido laboratório, no sentido de experimentação. De facilitador, né? De criar o cenário, né? Para as pessoas Eu poderem acho que tem trabalhar. muita gente, né? E aí eu lembrei agora disso, que eu fui falar uma vez pro meu marido. Eu falei assim, não, vou fazer o curso do CAI de facilitação dele. Como assim facilitação? Deixar mais fácil? Deu. Você não sabe o que... Sabe? Eu não sabia que era facilitação. Daí eu falei assim, gente... Né, vou pedir para você explicar o que é facilitar um processo. O que é facilitação? Facilitação é maravilhoso, porque eu trabalho também com 4 princípios de atuação, que é o jogador, o árbitro, o inventor e o facilitador. As pessoas escutam os 3 primeiros e falam, pô, são nomes pesados, jogador, aí, árbitro... facilitador acha que é, né? Inventor, facilitador é uma coisa meio aquele carinha, tá facilitando o esquema ali. Mas o que é o facilitador? Oba-oba. Oba-oba. Tipo, vamos fazer um esqueminha aí para as coisas funcionarem. Mas facilitador é o cara que torna fácil. Mas o que é fácil? Fácil é uma contração de uma palavra maior que é factível. E factível não é pouca coisa. Tipo, dá ou não dá para fazer? Quando não é factível, não importa o esforço que você coloque, não vai rolar. E quando é factível, até com pouco esforço a coisa vai. E muitas vezes o facilitador é o cara que ajuda esse coletivo a tornar um problema que era aparentemente crônico, irresolúvel, numa coisa que você mata numa tarde. Quantos projetos que a gente mata numa tarde? A organização do caos. É perfeito. Aí voltamos. Voltamos à organização do caos. Então, mas interessante você me chama assim, Fê, porque o que é o cosmo? O cosmo é a organização e o caos é a desordem, bagunça. Mas sem caos não tem cosmo, não tem ordem. Sem desorganizar, você não consegue organizar. E esse é o pavor do líder tradicional, é habitar a desorganização. Não dá. Isso aqui é uma empresa ordenada, todo mundo muito bem vestido, trabalhando. Como é que vai virar bagunça? Sem bagunça não tem inovação, sem bagunça não tem futuro, mas sem por isso bagunça que não depois tem eu falei que eu entendi, né? Que quando eu falo, você me corrigia. Não, e o cautizador da organização, uma coisa também assim. Isso. Aí, depois que eu fiz o meta design, o curso do Caio, eu falei assim... realmente, entendi. Porque se também é muito organizado, né? Tipo, né, em termos, você precisa, né, trazer esse novo e tal. Então, acho que... Para criar o novo, você tem que desmontar o velho. E na hora que você desmonta, vira uma bagunça. Você fica perdido ali um tempo. Então, facilitação é algo muito potente, né? Muito. Que eu acho que para educação, para trabalho, acho que vai ser uma profissão do futuro que envolve muitas habilidades, né? Sim. Habilidades organizacionais mesmo, mas tipo psicológicas, psicologia também, né? De saber lidar com a pessoa, de interação, de relacionamento.
Profundamente. Então, acho que a gente pode fechar com essa dica de procure um pouco mais o que é facilitação, como facilitar processos pode... No fim das contas, a gente já tem várias profissões que são facilitadores, tipo o próprio advogado, ele facilita. Muito. Diplomata. Então, se a gente vê facilitando, porque a gente tem as relações tão complexas, né, que precisa de... É quase que um mediador também, Exato. Mediando. O mediador eu vejo como uma variação do facilitador. Assim como o diplomata. Eles são profissões que muito reconhecidas, mas se for ver o princípio de trabalho, basicamente é botar pessoas em interação e essa interação chegar no resultado. Então, acho que... Então, tá. Então, obrigada, Caio. Obrigado acho que a gente falou de muitas coisas, né? A gente... Acho que cobrimos bem aqui a educação e trabalho, quais as conexões. Espero que todo mundo tenha entendido aonde a gente quis chegar aqui. E a mensagem final, que é... A mensagem final é, enfim, tantas coisas, mas para chegar em bons resultados, flexibilidade, adaptabilidade, estar disponível a aprender no processo. Boa, isso aí. E no trabalho, né? Por isso que a gente fala que no trabalho, o trabalho flexível, né? Que é flexibilizar, seja horário, seja modelo, espaço, tudo. O tanto de camadas que a gente impacta, né? No trabalho, né? E em tantas outras coisas, que a gente vê que é na própria pessoa, né? No seu saúde mental, em como ela produz melhor, em como elas transitam na cidade, em como isso impacta na mobilidade da cidade, como isso impacta no meio ambiente. Então, né, essa flexibilização, que acho que é o que a gente falou de tornar tudo mais orgânico e, né, mais adaptável, é uma coisa que é, acho que, nativa, né, de nós, de humano, de natureza, um pouco de tirar tudo. uma camada, assim, do que você ter que conquistar uma capacidade. Já está em você. Se você aceitar isso, você alcança. Isso aí. Então tá bom. Muito Obrigada, bom. Caio. Obrigado, Elfé. Terminamos aqui. À disposição. Tchau, tchau.